Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus, esta parte da Palavra de Deus que é a carta de Paulo aos Gálatas. E hoje nós vamos, se Deus quiser, permitir terminar o terceiro capítulo, né? Aí estamos praticamente na metade, já passando da metade, na verdade, em termos de conteúdo daquilo que essa carta tem a nos ensinar, e ela tem muita coisa ainda a nos ensinar. Na semana passada, nós falamos sobre Gálatas 3, de 15 a 22. E hoje nós vamos falar dos versos 23 a 29. Porém, estamos no mesmo contexto. Apenas eu dividi em duas partes, porque não dava tempo de expor todos esses versículos uma vez só. Mas a gente chama isso em teologia, né, em interpretação, que faz parte da mesma perícope. Perícope quer dizer uma passagem completa. Então vamos orar para iniciarmos os nossos estudos. Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite, pela tua misericórdia, pela tua bondade sobre nossas vidas. Nós reconhecemos que tu tens sido misericordioso para conosco em todas as situações e circunstâncias. Tens nos ensinado a viver uma vida segundo a tua palavra. E mesmo havendo muitas falhas e dificuldades em nossa caminhada, nós reconhecemos que o Senhor tem nos guiado, nos sustentado. E por isso sabemos também que pela tua graça chegaremos ao final da jornada, completando a carreira e combatendo o bom combate e guardando a fé. Ajude-nos, ó Deus, nos estudos desta carta tão preciosa, inspirada pelo Espírito Santo, a aprendermos mais a respeito dessa tão grande salvação que nos foi proporcionada através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajude-nos, ó Deus, não só a termos um aumento da nossa admiração pela tua palavra e pelo Senhor, mas também, acima de tudo, uma resposta prática da nossa vida em termos de fundamentação e semelhança com aquilo que nos é exposto nesta palavra. Assim sejamos praticantes e não apenas ouvintes. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos os slides, né? Só para relembrar, então, o tema de toda essa sessão aí, que vai do versículo 23 até o final do capítulo, é o papel da lei na aliança da graça. O papel da lei na aliança da graça. Eu vou relembrar com os irmãos as conclusões que nós chegamos. Se puder colocar aí para eles, para projetar o slide número 59, são as conclusões que nós chegamos a partir daí, na aula anterior aqui, no estudo anterior, a respeito dos versos 15 a 22. Então, a conclusão foi que o ensino de Paulo nessa passagem é que uma aliança estabelecida não pode ser mudada. Mesmo que meramente humana, ele cita o caso dizendo, ainda que uma aliança fosse meramente humana, se ela foi validada, ninguém pode mudar. Sendo então uma aliança validada pelo próprio Deus, aí então é de vez que ela é totalmente imutável. Então Paulo diz, o argumento de Paulo é que o Senhor estabeleceu uma aliança formal com Abraão. E ele validou essa aliança sozinho, diretamente, sem o auxílio de mediadores. Nessa aliança, ele prometeu salvar o seu povo pela graça, pela fé, porque Abraão, como o grande protótipo dos crentes, acreditou, confiou no que Deus disse, confiou na promessa de Deus,
mesmo em princípio não tendo motivos assim claros para crer. Aliás, o autor aos Hebreus diz que Abraão creu contra a esperança, que ele acreditou, que ele confiou contra a esperança estava contra ele. E ainda assim, ele confiou, acreditou no que Deus disse. E, portanto, com base nisso, Deus validou, já tinha pré-validado, quando ele passou sozinho pelo meio dos animais, na aliança dos pedaços, quando ele passou pelo meio sozinho, e a estabeleceu formalmente no capítulo 17, quando ordenou a circuncisão de Abraão e da sua família. Mas aqui parece que Paulo toca num assunto delicado. Por quê? Porque circuncisão é o que os judaizantes estão exigindo. Justamente isso. Eles estão dizendo que os cristãos que estão se convertendo à fé judaico-cristã precisam também se circuncidar. Então, quando Paulo cita o caso de Abraão, de certo modo ele está dando um tiro no próprio pé, não parece isso? Que ele está, de certa maneira, ajudando o discurso dos judaizantes, porque talvez os judaizantes podiam dizer: tudo bem, é pela fé, claro, olha Abraão, mas ele se circuncidou. Então vocês também precisam se circuncidar. Então será nessa passagem de hoje que nós começaremos a entender por que não. Em que sentido isso já está plenamente satisfeito, Paulo vai mostrar isso, ok? Mas o ponto principal, então, do texto anterior é a lei que foi doada no Sinai, apenas 430 anos depois de Deus ter validado a promessa e a aliança com Abraão, não pode, portanto, revogar a aliança anterior e nem mesmo ser um acréscimo, não é um adendo, não é uma cláusula adicional no contrato. Não se põe cláusulas adicionais num contrato perfeito. Não se pode colocar cláusulas adicionais num contrato assinado. Se ele já foi assinado, fechou. E acontece, como eu destaquei semana passada, Deus assinou os dois campos. Ele passou sozinho pelo meio dos pedaços. Ele assinou os dois campos. Então não há o que acrescentar. A lei não é, nesse sentido, um adendo, uma cláusula adicional à aliança. O que ela é, o acréscimo que ela é ao ser humano, um acréscimo aos pecados humanos. É isso que Paulo vai argumentar. A lei faz aumentar o pecado. Uma vez que ela regulamenta o que é certo e o que é errado, passa a ser lei, passa a ser validade, passa a haver a obrigação de ser cumprida. Não sendo cumprida, obviamente, há necessidade de punição. Então, qual foi o papel da lei? Foi esse daí. Desesperar o homem, basicamente. Dar um senso completo de perdição, de incapacidade do ser humano, para que ele confie, descanse somente em Cristo. Então ela não pode ser uma concorrente da graça. Ela não é uma adversária da graça. Muito mais, ela é um instrumento da graça de Deus. Já que é impossível, concluir então, alguém ser salvo pela lei, pois a Escritura identificou todos como pecadores, a única opção de salvação é a graça, é a promessa de Deus. É voltar a Abraão, portanto, e não se apegar a Moisés.
Essa seria a ideia básica aqui desta passagem para os judaizantes e para os gálatas. Não porque Moisés esteja contra Abraão, muito pelo contrário. Ele está perfeitamente entrosado nesse sentido. Mas a má interpretação dos judaizantes colocou Moisés contra Abraão. E Paulo, na verdade, os reconcilia, porque os reconcilia em Cristo. Agora entramos, então, no verso 23, é o slide 62, pode projetar para os irmãos, onde a gente vai trabalhar com menos versículos aqui, mas muito profundos e muito importantes. Então, Paulo começa falando aí, eu já vou para a tradução aqui, ele fala: porém, antes de vir a fé, de ter vindo, de ter chegado a essa ideia, ele usa um verbo aqui, que é o verbo elthen, quer dizer, vinda mesmo. Às vezes essa palavra é aplicada ao próprio Cristo, a vinda de Cristo, quando ele se manifestou. Então, antes da vinda da fé, antes da manifestação da fé, ele diz, sob, que é iupó, debaixo, sob lei, nomon, nós estávamos. E aí é muito interessante porque ele usa dois termos que os dois significam presos. São essas duas palavras grandes aí que aparecem no final da primeira linha e no começo da segunda linha, essas palavras compridas ali no texto grego. Ambas significam basicamente manter preso. Por isso que a tradução, juntando as duas, fala mantidos aprisionados. Quem é que nos mantinha aprisionados? A lei, ele diz. Antes de vir a fé, debaixo dessa lei, nós éramos mantidos presos, mantidos aprisionados. Mas aí vem um para, que é um para, que o sentido é de propósito, para a fé, que havia de se revelar, ou ele usa um termo agora na ideia de futuro, para a fé por vir a se revelar. Então, uma declaração bem forte, com termos muito pesados, aplicados à lei, dizendo, olha, antes de vir a fé, nós estávamos debaixo desta lei, mantidos prisioneiros, mas cativos para um propósito, ou seja, para a fé que havia de vir, que havia de se revelar. Eu entendo que essa expressão não deve ser interpretada em termos temporais, mas lógicos. A questão aqui não é necessariamente antes ou depois, em termos assim, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, antes de Cristo vir, antes da graça aparecer, nós estávamos debaixo da lei, aprisionados pela lei. Depois que veio a graça, depois que veio a fé, agora nós estamos livres. Essa interpretação desmentiria tudo que ele acabou de dizer. Porque tudo que ele disse até agora foi que a salvação sempre foi pela graça. Que Deus salvou Abraão pela fé. Porque Deus fez promessas para ele. Porque Deus passou sozinho pelo meio dos pedaços. Então, não é esse o sentido. Esse é o sentido que todo mundo interpreta, eu sei. Quando pego essa passagem, todo mundo interpreta assim, está vendo? Antigo Testamento, lei. Novo Testamento, graça. Mas não é essa divisão temporal aqui que ele está fazendo. Ele está falando de nós, como pessoas, como indivíduos. Nós, como indivíduos, como pessoas, sim, temos um antes e um depois. A aliança não tem um antes e um depois. O método de salvação da aliança não tem um antes e um depois. Mas nós, como indivíduos, temos. Por quê? Simples. Antes da fé, ou seja, antes de você crer, antes de eu crer,
eu era um prisioneiro da lei. Aí sim. E depois que eu criei, eu não sou mais um prisioneiro da lei. Essa mudança temporal existe, mas ela é sua e minha, pessoal. Não é uma questão de dividir o tempo em Antigo Testamento lei, Novo Testamento graça. Não é essa a interpretação correta. Mas antes de a fé se manifestar como um dom de Deus na minha vida, eu não estava salvo, estava? Não estava. A salvação só se torna realidade na vida de cada um na conversão. E a conversão é composta do quê? Arrependimento e fé. Sem isso não há salvação, sem isso não há conversão, não há vida eterna. Então, antes da fé se tornar, vir a ser realidade na sua vida, você era um escravo, sim. Você era um prisioneiro, sim. Tanto do pecado quanto da lei. Das duas coisas. Mas tendo vindo a fé tendo se expressado, se manifestado na sua vida, você não é mais. Então, a mudança temporal aqui é da pessoa, é nossa. É assim que nós devemos entender. Paulo está falando, nós. Antes de vir a fé, sob lei, nós estávamos mantidos aprisionados para a fé que viria a se revelar. Então, ele diz, a lei, e aí ele usa uma palavra muito interessante, né, que eu traduzi aqui como tutor, a revista atualizada traduz como aio, é a palavra paidagogos, que é bem conhecida, inclusive, em português, porque existe uma transliteração desse termo para o português, pedagogo, né? É o mesmo termo, que hoje tem muito a ver com mestre, com professor, pedagogia, mas o sentido aqui, o original, é de tutor, é aquele que pega alguém e acompanha esse alguém até ele estar pronto para ser entregue para outrem, mais ou menos isso. Por isso que curador ou tutor tem um sentido mais pleno do que usar só a transliteração pedagogo. Não é só alguém que ensina alguma coisa formalmente, é alguém que conduz por todo o caminho necessário até que a pessoa chegue ao lugar que ela deve estar. Então, o que Paulo está dizendo é que a lei foi nosso tutor até Cristo vir para nós, como indivíduos, como pessoas. Então, literalmente ele fala, a lei, tutor nosso havia se tornado para Cristo. Ou seja, ela está servindo a Cristo. Ela é um servo de Cristo. Cristo está usando ela como um instrumento para Ele próprio. A fim de que, sempre aquela expressão que ele está usando, ekpisteos, né, da fé, ele não usa só o pela fé, é um termo mais forte. Eu estou traduzindo literalmente, né, mas os irmãos sabem que o sentido é pela fé, a fim de que da fé fôssemos justificados. Então, o ponto dele é, enquanto eu não tinha fé, enquanto eu não cria no Salvador, em Jesus, sou um prisioneiro da lei, eu sou um mantido prisioneiro dela. Mas eu estou sendo reservado para Cristo, porque Cristo está usando esta lei para o meu bem. Então, essa carcereira aí, a lei, não é tão ruim assim, por um lado. Essa carcereira que nos mantém aprisionados antes da fé, antes de nós termos Cristo, ela nos mantém aprisionados por causa do jugo da lei, por causa da condenação, por causa dos nossos pecados, só por isso. Ela não é tão ruim, porque ela também serviu de pedagogo, ela também serviu de tutor.
a palavra aio aí no texto, né? Talvez hoje em dia se fala em aio, aquele que leva alguém até o altar, ou leva as alianças, alguma coisa assim. Por isso que esse sentido também é possível, mas é meio frágil esse sentido, né? Ele não é completo. A ideia de conduzir de uma maneira bastante firme, né? Até aquele para quem deve ser entregue. Aio fica legal porque tem a ideia de levar a noiva, talvez entregar para o noivo, algo nesse sentido. Então, esse aspecto até que é bem bonito, né? Mas lembre-se que o ponto aqui tem muito a ver com o ensinamento. Ou seja, a lei está nos ensinando coisas importantes. Coisas sobre nós mesmos. Coisas sobre a nossa incapacidade. A nossa necessidade de nos refugiarmos em Cristo. E aí a conclusão de Paulo é lógica. Ele diz, mas se chegou a fé, vindo porém a fé, não estamos mais sob o tutor. Não há mais necessidade desse tutor, para usar os dois termos, desse tutor carcereiro, que faz as duas funções. Por um lado, nos mantém presos, mas por outro lado, está nos levando aonde é necessário. Tendo vindo Cristo, não é vindo Cristo, nasceu em Belém, não é nesse sentido. É no sentido de que veio para a nossa vida. Que a fé veio à nossa vida, nós experimentamos a fé verdadeira. Ele está dizendo, então esse papel da lei acabou. Mas ele não está falando que todo o papel da lei acabou. Ele está dizendo que esse papel de carcereiro curador acabou na nossa vida. A lei não tem mais essa função. Tinha a função até a fé. Depois da fé, a lei não tem mais essa dupla função aí de nos prender, reservar e encaminhar para Cristo. Isso já acabou porque ela cumpriu muito bem a função que lhe foi dada. Continuando, agora o versículo 26. Ele começa com uma expressão bem abrangente aí, todos, né? Ele fala, pantes gar huioi teu exte diates pisteus en Cristo Jesus. Ou seja, todos, pois, filhos de Deus, são vocês, através da fé em Cristo Jesus. Nos tornamos todos filhos de Deus. Daqui a pouco ele vai no capítulo 4 explicar mais essa história aqui, porque ele vai comparar a ideia do escravo e do filho. E vai mostrar essa ideia de como que o filho, mesmo menor, quando ele é menor, ele ainda está igual ao escravo. Só quando ele é emancipado que então ele está numa situação diferente. Nós somos filhos de Deus, a ideia aqui deve ser, se eu entendo corretamente o que Paulo está dizendo, emancipados. Não somos mais menores, ok? Por quê? Porque acabou a função do tutor. Acabou a função do pedagogo. E se acabou é porque nós não somos mais crianças, não somos mais menores. Já estamos em Cristo. E em Cristo somos filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo. E aí vem a frase que eu acho que ela é a mais importante aqui de toda essa parte, porque como eu disse agora há pouco, no início, pode parecer que Paulo está tirando no próprio pé quando ele está usando tanto Abraão, que é simplesmente, né, se ele é o pai da fé, ele também é o pai da circuncisão. Né? Porque Deus instituiu a circuncisão com Abraão. Mas o ponto de Paulo aqui é mostrar que, de certa forma, nós somos circuncidados também.
E ele vai então introduzir agora o elemento distintivo do cristianismo, que dispensa, portanto, o símbolo judaico, porque cumpre ainda melhor a função que o símbolo judaico cumpria. Ele vai dizer: pois todos vocês que em Cristo, e aí ele usa a preposição eis, que ela é bem... Ele escolheu, né? Ele podia usar trocentas preposições, mas ele escolheu essa, e essa dá um sentido de para dentro, de introduzir em. Talvez porque a ideia de batismo seja a ideia de introduzir alguém no corpo. Inclusive, quando Paulo fala sobre o batismo com o Espírito Santo, em 1 Coríntios 12, 13, ele diz que nós fomos batizados num corpo. Todos nós, ele fala, que fomos batizados num corpo. Então, é inserir alguém num corpo. Talvez por isso ele tenha usado essa preposição aqui, quando ele fala, pois todos vocês que para Cristo. Mas a gente tem que traduzir em português que em Cristo, porque senão fica muito difícil de ler. Pois todos vocês que em Cristo, mas então entenda que em Cristo é em direção a Ele, não uma coisa distanciada, né? É em união com Ele, é para dentro dEle, mais ou menos isso. Pois todos vocês que em Cristo foram batizados. Esse é o termo. Esta é a palavra-chave aqui. Batizados. Porque é que a circuncisão é plenamente dispensável, plenamente dispensada no cristianismo gentil. Porque nós temos outra marca, nós temos outro símbolo, nós temos outro sacramento que nos introduz ao corpo, que nos coloca no corpo, e isso é o batismo. O batismo é o substituto da circuncisão. E ele cumpre essa função de maneira muito mais plena. Até por inclusão. Até por inclusão. Por quê? Porque a circuncisão só podia ser aplicada a quem? Aos homens. E nesse sentido, as mulheres ficavam sem a opção da circuncisão. A circuncisão era uma coisa que basicamente era aplicada aos judeus. E então os gentios ficavam sem, exceto se eles viessem lá e se tornassem prosélitos, aquela coisa toda. Veja, daqui a pouquinho Paulo vai dizer aqui, e por isso que não tem mais homem ou mulher, não tem mais judeu ou gentio, mas todos vocês são um, com Cristo. Então, o poder do batismo, nesse sentido, ele é muito maior, ele tem uma eficácia muito maior, ele é inclusivista, o batismo, nesse sentido. E o que Paulo também está argumentando aqui é que ele tem um poder purificador maior também. Provavelmente, a cerimônia da circuncisão tinha uma ideia de purificação. A ideia é o seguinte: extirpar, cortar fora, tirar o que não presta. Cortar uma parte. É isso que é a cirurgia, né, da circuncisão. Mas o batismo vem como a água purificadora, que nos purifica por inteiro. Simbolicamente, evidentemente. Nos purifica totalmente, por causa do lavar regenerador e purificador do Espírito Santo.
Mas vejam o que ele diz aí, então. Pois todos vocês que em Cristo foram batizados, e aí vem uma frase muito difícil de traduzir, duas palavras, né? Ele fala assim, Christon, e esse Christon aí, ele está no acusativo, na forma grega, né? Seria mais fácil de ler se ele fosse um dativo. Dativo, a ideia é instrumental, né? Nele. Mas quando ele coloca algo como acusativo, ele está apontando ele ali. O Cristo, mas não o Cristo como substantivo, e sim o Cristo como objeto. Difícil demais de traduzir essa expressão de Paulo. E ele fala, então, ele coloca essa palavra, o Cristo ou um Cristo, que não tem o artigo definido na frente, né? Então poderia ser um Cristo. E aí essa outra palavra também muito difícil de traduzir, que é a palavra enedizaste, que pode significar duas coisas. Pode significar, só que ela está na voz média. Você tem a voz ativa, você está falando, você é o sujeito da ação. Você tem a voz passiva, você é o objeto da ação. Então, se eu falo assim, ativamente, né? Eu fiz tal coisa. Mas se eu falo passivamente, né? Foi feito. Então, agora, quando eu falo no sentido médio, e só o grego tem voz média, é um sentido mais reflexivo. Ou seja, eu estou fazendo e está impactando em mim mesmo. É muito difícil traduzir esse tipo de voz que a gente fala, né? Mas o sentido provavelmente seja isso. Ao Cristo, no sentido de Ele como o objeto aqui, nos revestimos. Só que o termo também pode significar colocar dentro. E aí o tradutor tem que optar. E o contexto não nos ajuda aqui, porque geralmente quando a gente tem dúvida sobre se um termo pode ser traduzido A ou B, a gente vai no contexto, frases antes ou depois, e analisa e diz, bom, deve ser essa aqui a melhor tradução. Só que aqui as duas são possíveis. As duas são plenamente possíveis. Porque ele está falando de Cristo em nós, mas parece, e aí por isso que eu opto pela primeira, pelo se revestir, parece que ele está dizendo, a circuncisão é tirar uma parte sua fora. Isso foi bom, isso foi importante, mas o batismo é você trazer o que você não tem. Então, você incorpora em você mesmo uma coisa que não é sua, que você não é digno de ter, que você não tem direito de ter, e isto é o próprio Cristo. O próprio Cristo vem ser seu revestimento. Vem ser aquele que habita em você. Lembra Gálatas 2:20? Não sou mais eu, vivo não mais eu, ele dizia. Cristo vive em mim. Por dentro e por fora. Em todos os sentidos. Então, olha a eficácia, ele diz aqui, do batismo. Não é a eficácia do batismo enquanto ritual. Não é um ritual mágico. É a fé. Lembre-se, tudo aqui é regido pela questão fé. Quando ele disse, antes de vir a fé, antes da fé se revelar em vocês. A eficácia do batismo não está na cerimônia, não está no ritual, não está no perpetrante, quem é que faz. Se o pastor é mais santo, então o batismo funciona melhor.
Mas se ele está com algum pecado, aí já era, né? Seu batismo foi perda de tempo. Não, graças a Deus que não é assim. Senão a gente tinha que rever os nossos batismos. A eficácia está na fé do batizando. Então, é ele. Por isso que também é de se pensar, né, se é válido um batismo que não teve fé, que foi só um ritual vazio, que foi só uma obrigação religiosa. Uma discussão mais ampla aqui a ser analisada, que não é o nosso foco e nem temos tempo para entrar nisso. Mas o ponto central me parece ser que há uma eficácia muito grande no batismo. Por quê? Porque o batismo nos colocou em Cristo e colocou Cristo em nós. E, portanto, nós não precisamos de circuncisão. Seria retornar a um cerimonial imperfeito, um cerimonial exclusivista, já tendo o aperfeiçoamento desse cerimonial no sacramento do batismo. Veja, o Antigo Testamento também tem 2 sacramentos, um de admissão e um de manutenção. Não é assim? São 2 sacramentos, um de admissão, outro de manutenção. O de admissão no Antigo Testamento é a circuncisão. É aplicado sobre aquele que se converte a Israel, aí não importa a idade. E é aplicado àquele que nasce em Israel, aí sim, com 8 dias de vida. É o cerimonial de admissão. O outro cerimonial é o de manutenção, que é a Páscoa. A refeição cerimonial da Páscoa. É para manter quem já está no pacto. Não é para adicionar alguém no pacto. O que adiciona é o da admissão. O cerimonial da refeição mantém. O Novo Testamento mantém as 2 coisas iguais. Por isso não é acréscimo. Porém, tem liberdade para aperfeiçoar. Quando acrescenta o batismo no lugar da circuncisão, e ele passa a ser o ritual de entrada, de acesso, e a Santa Ceia no lugar da Páscoa. E ela é a refeição para manutenção do status do pacto, ou da nova aliança. Eis aqui o sangue da nova aliança. Vamos adiante. Verso 28. Então, já que ele acabou de dizer que nós temos, né, esse batismo aí que nos coloca em Cristo e coloca Cristo em nós, ele faz uma declaração então direta: não existe judeu, nem grego. Mas na circuncisão existia, porque ela distinguia. Ela distinguia quem era grego e quem era judeu. Agora Paulo diz: não existe judeu, nem grego. Não existe servo, nem liberto. Esse liberto aqui provavelmente seja o que deixou de ser escravo. Não existe escravo, nem liberto. Não existe macho e fêmea. Não existe macho e fêmea. A circuncisão fazia a diferença entre macho e fêmea. O batismo não faz. Então, macho e fêmea estão no mesmo status, na mesma situação em relação à salvação. Porque não existe grego, nem judeu, escravo, nem liberto, macho e fêmea? Pois todos vocês são um com Cristo. A gente normalmente traduz esse um em Cristo.
Mas com é mais forte. E é o sentido aqui do texto. A preposição en, ela é melhor traduzida como com aqui. Porque a ideia é essa mesma. Nós somos um com Ele. Por quê? Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, pelo batismo, todos nós que fomos batizados, fomos revestidos de Cristo. Cristo agora é nossa pele. Porque pele era o que a circuncisão tirava. Cristo agora é a nossa pele. Não só de uma parte do corpo humano, mas Ele nos cobriu inteiramente. Então não tem mais homem, mulher, não tem mais judeu, grego, não tem mais escravo, porque todos que foram batizados se tornaram um com Ele, com Cristo. São, portanto, pequenos cristos, cristãos. Cristãos. Qual o sentido da palavra cristãos? Todos cristos. Por quê? Porque fomos unidos a Ele. Um monte de cristos. Porque fomos unidos a Ele. E ele conclui: se pois vocês de Cristo, e aí mais uma dessas frases sem verbo, né? Vocês já perceberam que há várias frases no grego aí que não tem verbo, a gente fica esperando o são. Se pois vocês são, se pois vocês estão em Cristo, que nada, não tem verbo. Mas o grego possibilita esse tipo de coisa. Se pois vocês de Cristo, que a ideia é, são dele, estão nele, ele está em vocês, então de Abraão são semente. Veja que ele voltou lá atrás, né? No começo do argumento, quando ele disse, a questão toda é que Deus fez uma promessa para Abraão e disse, o descendente, a semente dele, é com ele o meu pacto. Com a semente de Abraão, que não é Isaac, ele fala, em última instância, que é Cristo. Agora ele fez toda essa argumentação que nós vimos e religou a ponta lá atrás e disse, é por isso que vocês são filhos de Abraão, pela fé. Por quê? Porque vocês têm na vida de vocês, é a pele de vocês, revestiu vocês o próprio descendente. O próprio descendente de Abraão, para quem se fez a promessa. Então, vocês são semente também. Mesmo sendo gentios, são semente de Abraão, segundo a promessa, e aí ele usa o plural, das heranças. Se esperaria o singular, né? Da herança. Ele coloca no plural, das heranças. É porque deve ser muita coisa mesmo. Deve ser muita coisa mesmo a ser recebida por aqueles que estão em Cristo, ou agora são de Cristo. Resumindo então, meus irmãos, a argumentação teológica até aqui, né? As considerações teológicas, hoje é um pouco mais curto, porque são menos versículos, mas eu fecho aqui, não vou entrar na próxima, porque já o assunto avança. Então, o ponto é, antes da fé, ou seja, antes de crermos em Jesus, estávamos aprisionados pela lei. A questão aqui não é temporal, dividindo o Antigo e o Novo Testamento como se fosse o tempo da lei e o tempo da fé. Não, Paulo já mostrou que a salvação sempre foi pela graça, por meio da fé, por causa da promessa, nos dois testamentos. Então a questão é individual, é pessoal, é o tempo de cada indivíduo, seja no AT, o crente lá, o Abraão, seja no NT. Cada um tem o tempo da prisão da lei
antes da fé, e o tempo da liberdade da fé, quando a pessoa reconhece seus pecados, e portanto a lei cumpriu o seu papel, e confessa Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Então essa carcereira aí que nos prendia, ela não foi só negativa, pois ela também foi uma tutora, uma pedagoga, conduzindo-nos a Cristo, na medida em que mostrava nossos pecados e os aumentava, lembre-se sempre, eliminando todas as nossas chances de salvação por méritos próprios, nos fazendo desesperadamente correr para a graça de Cristo. Esse era o papel dessa vilã, né? Com essa espada na mão, pronta para nos atravessar com a espada. Essa vilã aí, que não é bem uma vilã, no fundo ela é uma guardadora. Ela tem a sua função aí também como guardadora. Continuando, somos então justificados pela fé na promessa divina de salvação. Esse é o ponto. Como Abraão foi salvo porque confiou na promessa divina de salvação, nos meios divinos, nos recursos divinos de salvação, incluindo os sacrifícios. Do mesmo modo, nós somos salvos assim. E a lei é um instrumento nesse processo inteiro. Não é uma concorrente, não é uma adição, não é uma subtração. Ela é um ingrediente. Um ingrediente útil e necessário, mas que, num sentido, terminou. Cumpriu o seu papel. Como tutora, ela não tem mais esse papel nas nossas vidas, porque somos crentes, mas no seu vizinho ali ela ainda tem, se ele não é crente. Ela o acusa diariamente, lá na consciência. Mas no nosso caso, acabou. Entendem por que acabou? Porque se ainda ela me acusa, é porque eu não confio no advogado. Se eu ainda estou preocupado com as acusações dela, é porque eu não estou suficientemente crédulo da capacidade do meu advogado, do meu defensor, do meu intercessor. Mas se eu já estou em Cristo, revestido dele, a lei não tem mais nenhum papel acusador nesse sentido. Romanos 8. Justificados pela fé, está em Romanos 5, mas em Romanos 8 ele fala agora, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porquanto a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Essa lei não tem mais função na minha vida nesse sentido. O que não quer dizer que ela não continue útil para mim uma vez salvo. Uma vez salvo, ela continua útil para mim. Mas não como uma tutora a me conduzir a Cristo, e sim como uma orientadora da vontade de Deus. E daqui a pouco Paulo vai dizer, eu posso resumi-la inteiramente numa frase: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu posso resumi-la, o papel inteirinho dela, pós-conversão, numa frase, se você quiser. Então, nesse sentido, ela não foi abolida.
Ela não precisa ser abolida nesse sentido. Somos justificados pela fé na promessa divina da salvação. Então, como Abraão foi, a lei foi bastante útil nesse sentido. Somos filhos de Deus. Isso, ponto ainda a ser abordado, os próximos capítulos vão trabalhar muito sobre isso, principalmente o 4. Somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Ele que é o descendente prometido de Abraão, o verdadeiro filho de Abraão, por isso também, estando em nós, nós somos filhos da promessa. Mesmo que gentios, não somos judeus. Mas somos filhos da promessa, uma vez que Cristo está em nós. Então, num aspecto espiritual, não somos incircuncisos. No aspecto espiritual, nós não somos incircuncisos, pois, ao sermos batizados, tivemos a nossa circuncisão espiritual. A circuncisão espiritual é o batismo, que nos purifica de toda a iniquidade. Mais uma vez, não o ritual, mas a fé que sustenta o batismo. Fomos revestidos de Cristo. Ele é a nossa pele agora. Não meramente cortamos algo nosso, mas recebemos o revestimento pleno da própria pessoa de Cristo. Então somos pequenos cristos. Somos cristãos. É isso que significa ser cristãos. Finalizando. Em termos de salvação, isso eliminou completamente a questão racial, social ou de gênero. São as três coisas que ele cita ali. Questão racial, grego e judeu. Questão social, escravo, liberto. Questão de gênero, homem, mulher. Em termos de salvação, isso foi totalmente eliminado. O batismo é democrático, para usar um termo moderno. O batismo é inclusivista, para usar um termo moderno. Mas não confunda inclusivismo com ativismo. Inclusivismo quer dizer, inclui todos os crentes. Inclui todos os verdadeiros crentes, independente de raça, posição social ou sexo. Mas note que ele só fala de 2 sexos aqui, não 3. As questões de gênero e as outras permanecem, elas não são eliminadas. Por exemplo, quando Paulo e os demais apóstolos vão tratar de funções na igreja, essas questões permanecem. Elas continuam normativas nesse sentido. Mas elas não permanecem quando se trata, primeiro, da salvação, e segundo, porque está ligado a isso, do nivelamento. Porque o ponto é, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está mais à frente do que ninguém. Na sinagoga judaica, só os homens participavam. Só os homens circuncidados. As mulheres não entravam na sinagoga. Tinham lá suas reuniões fora, em outros momentos, mas não na sinagoga. A igreja é inclusivista nesse sentido, porque o batismo também o é. Ela não dá destaque ao homem como superior à mulher. Ela não dá destaque ao rico como superior ao pobre. Como não dá destaque ao judeu como superior ao grego. Todos vocês são um
ele disse, com Cristo, revestidos do mesmo Cristo, com a mesma dignidade. Então as questões de gênero permanecem em outras situações, contudo não influenciam em nada na salvação. E isso nos leva outra vez à promessa de Abraão, pois Cristo é o descendente prometido para Abraão, Paulo já disse. Então, unidos a ele, todos nós, homens ou mulheres, escravos ou libertos, somos filhos de Abraão. No sentido de que a promessa que é anterior à lei, 430 anos anterior à lei, vale para nós também. Salvos somente pela graça de Deus. É isso que nós aprendemos desta passagem, né? São os pontos teológicos principais deste texto. Os irmãos têm perguntas? Querem aproveitar? Pode falar. Você falou que o batismo faz o batismo pecador, não é espiritual, nem que ministra assim com fé. Então aí eu queria saber como é que fica a questão do batismo infantil. Torcendo os times de futebol aí, pelo jeito, né? Eu entendi, ok? Sua pergunta é uma boa pergunta. Ela foge um pouco o escopo da nossa aula aqui, mas podemos dizer que nesse sentido o batismo infantil funciona igual à circuncisão. Porque a circuncisão ela era aplicada ao filho do crente, jamais ao filho do ímpio. Ok? Então, a questão não era a criança em si. Porque o judeu não saía por aí circuncidando tudo que é criança. Não. O filho de Abraão, o seu filho. Qual era a ideia? A representatividade do pai e da mãe perante o Senhor. Então, é ele que leva a sua casa ao pacto, ele que leva a sua casa à aliança. Ele é o responsável por isso. Da mesma maneira, né, nós vemos no Novo Testamento claras evidências de que o pai ou a mãe, de preferência os dois, mas se não puder ser os dois, um deles sendo, eles conduzem sua casa aos mesmos termos, né? É o que Paulo fala, por exemplo, em 1 Coríntios 7,14, quando ele fala assim: o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa crente, e vice-versa, né? Se for o contrário, também funciona. De outra forma, ele diz, de outra maneira, se não fosse desse modo, se não houvesse essa influência santificadora do crente para o cônjuge, os filhos desse casal seriam impuros. Ele usa essa palavra. Seriam impuros. Por quê? Porque valeria a força do incrédulo. Ok? Tem um crente, um incrédulo, os dois são casados, tem um filho em comum. Se não houvesse a influência santificadora de um dos dois, a ideia, a lógica é que esse filho seria do incrédulo e, portanto, impuro. Sabe o que significa impuro? Incircunciso, não circuncidado. Ou seja, Paulo está usando a terminologia da circuncisão, usando a terminologia do Antigo Testamento, para explicar que esse seria o caso, se você tem só um cônjuge incrédulo, ou crente, não havendo a influência santificadora. Mas como há, Paulo fala, como existe a influência santificadora, o resultado não é a conversão do marido automaticamente. Paulo não está falando disso. O resultado são os filhos. É vertical a coisa, o resultado final é vertical. Horizontal, ele fala santificado no convívio. Então é um processo. Mas o filho, ele fala, é santo. Os vossos filhos, porém, são santos. Veja a comparação. Seriam impuros.
mas agora são santos. Em outras palavras, não existe esse negócio de inocência coletiva de crianças, salvação só porque é criança. Porque ele está dizendo, tem que ter pelo menos um crente na casa para dizer que o filho é santo. Se não tiver nenhum dos dois, esquece. Se os dois forem incrédulos, não tem influência santificadora nos filhos. São impuros. São incircuncisos. Então, se há essa influência santificadora de um pai apenas, já é suficiente, sobre esse filho, e ele então é reconhecido por Deus como cerimonialmente santo, a pergunta é por que ele não recebe a marca? Por que é que ele fica de fora, né? Porque a linguagem é da circuncisão. E como e está bem estabelecido no Novo Testamento, que o batismo substitui a circuncisão, isso está bem claro, não só aqui, mas ainda em Colossenses 2, quando ele fala explicitamente de circuncisão e de batismo, aí usando os termos lado a lado, então se está bem estabelecido que o batismo substitui a circuncisão, e se a circuncisão era com crianças, nós precisaríamos de um texto no Novo Testamento dizendo, agora não é mais. Agora você não pode mais colocar a marca da aliança sobre os filhos, sobre as crianças, tem que esperar eles crescerem. Porque teria mudado a regulamentação. Esse é o nosso argumento. Como não há uma justificativa dizendo, mudou, a ideia é, então o modus operandi permanece igual. Mas o ponto distintivo é, crente, alguém tem que ser crente. Porque o batismo só opera pela fé. Ele só tem valor pela fé. A circuncisão também. Abraão não foi salvo pela lei, ele foi salvo pela fé. Mas devia circuncidar o filho dele. Ele circuncidava pela fé. Como também ele foi circuncidado. Só teve valor a circuncisão por causa da fé. Não é só o Novo Testamento a fé, é o que Paulo está dizendo, é o Antigo Testamento também. Então, se Abraão circuncidou seu filho, Isaac não tinha fé com 8 dias de vida. Mas o que contava era Abraão, a sua fé. E a gente entende que pode passar isso para o Novo Testamento. É verdade que outros irmãos entendem diferente, né? E nós respeitamos a opinião deles nesse sentido. É que eu lembrei que Jesus, ao 8º dia, ele, como cumpriu-se toda a lei nele, como ele cumpriu, ele foi circuncidado, né? Então, se você foi batizado nele, você está circuncidado. Não deixa de ser verdade. Jesus cumpriu toda a lei, né, e foi circuncidado, porque ele viveu como judeu plenamente, cumpriu toda a regulamentação judaica, ou não podia ser um cordeiro sem defeito, sem mácula. Tendo Cristo em nós, ele é a nossa circuncisão, Paulo diz. Ele é a nossa circuncisão. Só que nós o recebemos aqui, Paulo diz, pelo batismo. É pelo batismo que nós recebemos Cristo. Então, pelo batismo recebemos a nossa circuncisão. Mas alguém gostaria de perguntar? Aqui? Isso, Jesus se batizou depois. Apesar de que nós não recebemos o batismo que Jesus recebeu. Porque Jesus recebeu o batismo de João Batista, que não é o sacramento do batismo cristão. O batismo de João Batista é um batismo judaico. Judaico. Que simbolizava basicamente o arrependimento e o retorno do judeu aos padrões aliancistas, já que eles estavam desviados por causa do seu legalismo. João Batista ataca o legalismo deles e os chama para um retorno ao padrão aliancista.
não é o nosso caso isso, porque nós não estávamos na aliança. Nós estávamos fora, estrangeiros, sem Deus nesse mundo, né? Então, por isso que mais tarde, quando Paulo vai encontrar um grupo de cristãos em Éfeso, batizados com o batismo de João Batista, ele faz o quê? Rebatiza eles. São todos rebatizados. Mostrando que o batismo de João Batista tinha um papel diferente, preparatório. Mas o batismo cristão é sacramental, para usar um termo bem teológico. O batismo cristão é sacramental. Ele é uma marca, ele é um selo, ele é um símbolo do pacto. A diferença está aí, né? Ele é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso nos ajuda a entender a importância do batismo, que para muitos é só um ritualzinho, né, que tem que cumprir, porque senão, o que os outros vão dizer? Não, é um momento de grande importância para a fé. Mas dissociado da fé, ele não tem valor. Se torna só um ritual vazio. Vamos orar? Pai Santo, nos abençoe com a Tua palavra mais e mais, para que compreendamos as maravilhas da Tua lei, para que entendamos tudo que o Senhor nos proporcionou através de Cristo Jesus. Nós queremos exaltar o Teu nome, que é santo, que já é bendito para todo sempre. Em nome de Cristo. Amém. Irmão, só a respeito de batismo infantil, quem tiver dúvida sobre isso, procure no YouTube uma pregação. Aliás, eu dei aqui nessa igreja, tem uns 3, mas teve uma aqui e uma lá em São Paulo, chamado Batismo Infantil. Coloca meu nome lá, Leandro Lima, Batismo Infantil. Tem uns 3 pregações de 1 hora, mais ou menos, só sobre isso. Então, aí talvez ajude se alguém ainda tiver dúvidas sobre esse ponto, esse aspecto. Tá bom? Boa noite, que Deus abençoe a todos.